Bom dia a todos. Meu nome é Caroline Dibi, eu sou gerente comercial aqui da ANAP. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos aqui no nosso café da manhã, em parceria com a Med Portal e com o time de palestrantes aqui com a gente. Falando um pouquinho da Med Portal, a Med Portal é um parceiro da ANAP deste ano. A Med Portal constrói grandes experiências personalizadas para o setor de saúde através de ferramentas digitais para que as instituições possam implementar e gerenciar os seus programas de educação continuada. Hoje são mais de 340 mil profissionais de 240 mil empresas nessas plataformas especializadas de conteúdo e capacitação digital. E o resultado é uma considerável redução de custos aí em treinamentos e melhorias nos NPS dos clientes da Med Portal. A Med Portal está preparada aí para apoiar os líderes e gestores a estabelecer um ambiente virtual de aprendizagem de acordo com as necessidades e os objetivos das organizações de saúde, trazendo inteligência em dados, relatórios, benchmarkings com outras instituições do mercado também. Para moderar o nosso café da manhã, a gente apresenta aqui o Tiago, CEO da Med Portal, que vai aí falar mais um pouquinho para vocês e trazer os nossos palestrantes para falar com a gente. Obrigada a todos. Ótimo, obrigado, Caroline. É uma honra estar aqui novamente com vocês. É o nosso quarto café da manhã com a ANAP, um parceiro importante para a gente. Então, em nome do Med Portal, a gente deixa um abraço aí à direção da ANAP, a vocês, são nossos parceiros aí que a gente tem maior apreço. E cumprimentar você que está aqui com a gente também. É uma alegria ter novamente esse momento de contato, de interação, relacionamento. A gente pretende discutir um pouco do que está acontecendo com as instituições no campo do conhecimento, da inclusão, falando da era digital. Alguns apontam para uma era pós-digital, mas eu acho que a gente ainda está entrando na digital, tem muita coisa ainda a avançar, num cenário de tempos difíceis, né? Que é o que as lideranças enfrentam aí no seu dia a dia. Então, como a Caroline falou, esse é o nosso DNA, ajudar as instituições a implementarem de uma maneira eficiente, inclusiva, programas de educação em suas instituições. E a gente, para isso, nada melhor do que contar com pessoas que estão fazendo, né? Pessoas que estão realizando na prática projetos que estão iniciando, projetos que estão sendo encaminhados e já com resultados interessantes. Então, é um grande prazer para a gente e, para mim, um privilégio estar aqui novamente com a doutora Elideia, com a Mônica Bezerra e com o Fabrício. Vou falar rapidamente de cada um deles e eles terão um momento de fala para apresentarem suas experiências. Então, começando pela doutora Elideia. A doutora Elideia é diretora de qualidade assistencial da Rede DOR. Já está há muitos anos à frente dessa posição, né? Nessa rede. Então, exitosamente, uma trajetória, enfim, né? Que a gente considera exitosa, e tem muito a compartilhar. Eu estava falando aqui que, olha, Thiago, eu estou aqui no meio de uma avaliação de acreditação, né? Então a gente sabe, olha, disso você entende, né? Então dá para manejar, a gente agradece isso. Doutora Ideia é médica, mestre em gestão de serviços de saúde pelo Instituto Universitário de Lisboa, especialista em melhoria pelo IHI. Ela também faz parte do IBRAVES, do CFM, na Câmara Técnica de Segurança do Paciente, e mais uma vez está aqui com a gente, a quem a gente agradece. Agradeço também a direção, a presidência da Rede DOR, por ter liberado a doutora Elideia para esse evento. Doutora Elideia, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, Tiago. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, ainda mais com esse time de peso, para falar desse assunto tão importante, né? Acho que depois do dia de ontem a gente vê a importância de trabalhar esse mundo digital. Obrigada. É verdade. Também está com a gente a Mônica Bezerra, que é diretora corporativa de tecnologia e operações na Santa Casa da Bahia. Ela tive oportunidade
de estar com ela em Salvador no meu primeiro evento presencial, que foi o FIGS. E a gente estava falando também, né, como foi importante esse reencontro de parceiros, de pessoas para discutir. Estamos todos ávidos por realizar, por estarmos próximos novamente. E a gente tem, então, aprendido muito nesse período. Ela é engenheira química, formada pela Federal de Pernambuco, e tem especialização em administração pela Universidade Federal da Bahia. É membro do SEBEX, tem uma experiência de mais de 20 anos em planejamento, projetos econômico-financeiros, dentre outras áreas. Então, diretora corporativa de tecnologia e operações da Santa Casa da Bahia, que é uma referência para a gente, tanto em Salvador, que está em ebulição, né, Mônica? Salvador hoje está na capa aí das principais entradas de grandes redes, então o mercado em ebulição, e sempre uma referência para o país, mas especificamente para a região norte e nordeste. Então, seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia. Obrigada, Tiago, pelo convite. Bom dia aos demais participantes. E também com a gente o Fabrício Amando do Nascimento. Fabrício é gerente executivo de tecnologia da informação na BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e tem liderado a implementação de muitos projetos estratégicos dentro da empresa, né? Um deles é o projeto de conhecimento, de educação, que a gente tem a honra de estar participando também. O Fabrício, ele é graduado em Ciências da Computação, tem expertise no gerenciamento e desenvolvimento de projetos e implantação de sistemas para atender às demandas crescentes de performance. E Fabrício está tendo uma experiência muito bacana de inclusão de pessoas nesse mundo do aprendizado lá na BP, que a gente quer ouvir também. Fabrício, bom dia, obrigado aí pela sua presença. Bom dia, Tiago. Agradecer aí o espaço, Médio Portal e ANAP. Um bom dia a Mônica e a Edleia, né? Para estar junto aí hoje discutindo esse tema tão importante. Então, vamos lá. Obrigado, Fabrício. Bom, para a primeira apresentação, a gente vai ter a Mônica Bezerra. Mônica, você tem 10 minutos. Obrigado novamente pela sua presença. A palavra é sua. Olá, obrigada. Vou subir aqui a apresentação. Todos conseguem ver? Sim, estamos vendo. Então, nós somos Santa Casa da Bahia, né? Somos uma instituição fundada em 1549 e, desde então, a gente vem atuando ininterruptamente, né? A serviço de várias áreas. Então, Santa Casa da Bahia não é só saúde, como vocês podem ver, a gente tem uma área de ensino importante, nós temos uma faculdade, nós temos uma área histórica através do nosso museu e do nosso arquivo histórico, uma área muito forte de ação social, onde a gente trabalha com 8 centros de educação infantil e mais um centro voltado ao público de adolescentes e jovens. Temos também a gestão do cemitério mais antigo de Salvador e, finalmente, a área, né, de saúde, onde a gente atua através de 3 hospitais, né, sendo Santa Isabel um hospital próprio da Santa Casa, o Municipal de Salvador e o Municipal de Catu. A gente atua enquanto organização social na gestão do equipamento público e nós estamos atuando já, se Deus quiser, nos encaminhando para o fim de um projeto que foi a gestão de um hospital de campanha Covid aqui em Salvador, o Hospital Especializado Salvador. Atualmente, nós somos uma equipe de 5.700 colaboradores, né, nessas mais diferentes áreas de atuação.
e daí você já compreende a necessidade que a gente tinha, né, de fazer de forma organizada, né, a distribuição de know-how, do nosso como fazer, de criar trilhas de conhecimento e customizada, personalizada para cada um desses negócios, mas que elas tivessem um padrão Santa Casa, né? E para isso a gente tinha enfrentamentos muito importantes do ponto de vista de logística, né? Por ser negócios diferentes e locais diferentes da cidade. No que concerne a hospitais, é sempre um desafio muito grande pela lógica do hospital, pela a capacidade de mobilização para treinamento dentro da dinâmica de um hospital. Então, a gente tinha questões importantes quanto à logística, quanto à flexibilização de horários, padronização e personalização dessas diversas trilhas do conhecimento, e isso tudo carreava com a questão de engajamento, né? Como engajar nossa comunidade de colaboradores, né, para participar de forma ativa da gestão, né, da gestão do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, esses nossos 5.700 colaboradores, eles estão distribuídos dessa forma. Fica patente aqui a contribuição do nosso Hospital Santa Isabel, né? É a principal unidade da Santa Casa, com quase 3.400 colaboradores, é um hospital de 500 leitos, pouco mais de 500 leitos. Quanto à distribuição por sexo, a gente é um grupo majoritariamente feminino, 71%, e aí, Tiago, acerca dessa pesquisa que você estava conversando antes da gente entrar, né, que fala dos executivos da área da saúde, e a gente tem muito orgulho aqui na Santa Casa de dizer que a gente espelha no nosso campo, no nosso quadro de executivos, a mesma proporcionalidade, né, que a gente tem no quadro de colaboradores. Então, a gente tem uma presença maciça também de mulheres como executivas, né? E isso é uma questão que é muito importante para a gente entender e espelhar essa diversidade também nos nossos quadros de diretivos, né? Que legal, Mônica. Só colocando aí para o pessoal, a Mônica está falando de uma pesquisa divulgada hoje, realizada pela KPMG e pelo SEBEX, com mais de 1.500 executivos de saúde do país, em que a maioria deles são homens, jovens e brancos. E daí a Mônica citar isso, e o seu próprio exemplo, né, Mônica? Você está aí também como mulher nordestina, que você despontando aí como executiva. Bom, e aqui a gente vê esse quadro por tempo de casa, é uma questão importante para a gente, e isso tem um link com a questão da educação, né? Que o nosso grupo, né, nós temos um volume de pessoas importantes com até 5 anos de casa, né? E aqui nessa fatia dos 25%, evidentemente, nós temos o turnover natural dessas unidades de negócio, mas uma contribuição muito importante do hospital de campanha, né, que ele foi montado agora em 2021, já às vésperas aí da segunda onda. Esse grupo que está atuando no hospital de campanha, ele está muito encaixado aqui nessa questão de 25%. De toda sorte, vocês veem que há uma necessidade muito grande de engajar esses colaboradores recém-chegados, que têm pouco tempo de casa, e de atualização no grupo aqui, que vai de um pouco mais de 35%, daqueles, aliás, quase 40%, dos que têm mais de 6 anos de casa. Então, a renovação, né, também do conhecimento e da inovação, né? Então, isso
é um aspecto também que nos liga a uma necessidade de investir fortemente em educação. Com relação especificamente à nossa adoção da plataforma da MedPortal, essa foi uma decisão que a gente entrou fortemente para a nossa decisão, impulsionados pela pandemia, né? Porque, na verdade, a gente tinha toda uma programação de treinamento e a pandemia tirou a possibilidade do presencial. E aí a gente foi realmente totalmente buscar em todos os campos da casa as alternativas que nós teríamos para nos fazer essa interação de forma à distância, né? E garantir, né, o nosso indicador de treinamento, que é um dos pilares estratégicos da casa, é a nossa capacidade de inovação e de treinar continuamente os nossos colaboradores. Então, a gente fez esse estudo, estudamos algumas oportunidades, tomamos a decisão no final do ano de 2020 e a trilha que nós seguimos, né, a partir da assinatura do contrato em janeiro, a implantação, que foi muito simples, e eu preciso dizer que esse é um projeto liderado pela nossa gerência de gestão de pessoas, e aqui já deixo um abraço e um agradecimento incrível à nossa gerente Patrícia Sena, uma líder visionária, fantástica, muito inovadora, que liderou esse projeto de ponta a ponta com sua equipe, e a gente da área de operações e tecnologia, a gente só deu o suporte porque o pessoal lá pegou esse projeto realmente de frente. Então, a partir de abril, a gente já estava fazendo a validação dos conteúdos da MedPortal, ou seja, avaliando o que já tinha de prateleira, para ver o que a gente iria utilizar, e a produção do nosso conteúdo próprio, visto cada trilha de conhecimento que a gente estava imaginando. Então, lançamos efetivamente em maio essa proposta da plataforma, passamos maio e junho na divulgação, e a partir de julho, efetivamente, é que nós estamos fortemente engajados nos treinamentos. Então, em linhas gerais, né, qual é a nossa busca, né? O que gostaríamos? O nosso objetivo é ampliar esses caminhos de aprendizagem e desenvolvimento de nossos colaboradores, mas de uma forma personalizada a cada unidade de negócio da Santa Casa e ter uma capacidade de flexibilizar o horário do nosso colaborador para aquele parque, né? Nesse momento, a gente está trabalhando nessas trilhas e na difusão do uso da plataforma. E vocês vão ver os números um pouco e quais são os desafios que a gente está no momento, né? Nosso objetivo é fortalecer a cultura da aprendizagem contínua. Bom, esse é o nosso dashboard de acompanhamento, né? Esse dashboard a gente pegou um insight dele do final de setembro, do dia 29 de setembro. Hoje nós temos 17 cursos já implantados no nosso portal, na nossa plataforma. 4, nós estamos utilizando já produtos de prateleira da MedPortal, então a gente avaliou e viu aquilo que estava bastante aderente, não tinha motivo para a gente fazer nenhum trabalho mais personalizado, então nós já adotamos a proposta de prateleira, e 13 são desenvolvimentos internos. Tem uma questão interessante, que esse é o desafio que vivenciamos agora, que quando a gente abriu a porta, né, e inscrevemos os colaboradores, todos eles estão inscritos, cada colaborador tem a sua trilha de conhecimento, ou seja, um conjunto de treinamentos que faz parte, né, de acordo com a área de trabalho, com a expectativa, com o planejamento estratégico da instituição e das áreas onde eles estão agregados. Então, todos estão matriculados, todos estão cientes.
E aí acontece um fato interessante, porque quando a gente tem esses 5.600 matriculados, eles já correram para se matricular em todo o portfólio. Então, vocês veem que a gente tem um volume de matrículas realizadas muito importante, né? Muito grande. E a gente está tentando trabalhar esse acompanhamento para que haja a conclusão dos cursos. Então, esse é o desafio que nós hoje estamos tendo, né? Ou seja, de propiciar a conclusão, e aí a gente já tem, né, 570 cursos concluídos, e é um aumento de 123% em relação a agosto. Então, isso mostra que a gente está conseguindo amadurecer o time para entender que é fazer a matrícula, é fazer todo o ciclo do curso até a sua diplomação, vamos dizer assim. Então, essa questão da conclusão efetiva e validada do curso, esse momento, né, já que estamos jovens na plataforma, é o nosso maior desafio. Tem sido assim super bem aceito pelo pessoal o uso da plataforma, extremamente simples, intuitiva, mas precisamos fazer as conclusões do nosso processo. Então, basicamente, Tiago, a gente é um jovem da plataforma, né? Nós estamos bastante aderentes à nossa equipe, a gente não sente dificuldade, nem reclamação, nem qualquer tipo de resistência, tem sido uma ajuda interessantíssima ao nosso processo, sobretudo pela nossa característica, não só de difusão de negócios diferentes, locais diferentes, mas, sobretudo, na ação na área da saúde. Isso é super importante, porque a questão da flexibilidade de horário que o uso do EAD tem nos trazido tem sido bastante interessante. Então, basicamente, é aí a nossa experiência inicial com o uso da plataforma. Obrigado, Mônica. É interessante quando a gente começou a conversar, Mônica, que a gente estava procurando uma instituição que estivesse começando, né? E Mônica falou assim, mas a gente está começando, Tiago, o projeto ainda não tem 1 ano. E a gente falou, olha, mas é isso aí, a gente quer compartilhar quem está fazendo, quem está se lançando ao desafio nesse momento que não é trivial, né? Não é nada trivial implementar um novo projeto no momento que a gente vive, e vocês estão avançando. Então, agradecer, Mônica. As pessoas já estão enviando perguntas aqui, a gente vai ter um momento para isso a seguir, e vamos agora para a apresentação do Fabrício Amando. Fabrício, a palavra é sua, tem 10 minutos. Obrigado, Tiago. A continuidade aqui, vou compartilhar. Só revisitando aqui, né? Eu sou o Fabrício, eu estou à frente da área de tecnologia, né? Em relação a toda a transformação digital, de implantação de novas tecnologias, eu também cuido das áreas de analytics e arquitetura de dados, tá? Falando um pouquinho da BP, né? A BP hoje, a gente se posiciona como hub de saúde, né? Esse hub ele é formado por 2 unidades físicas, né, que nós temos, segmentadas, né, por tipos de atendimento, mas no geral nós temos aí 4.000 e poucos médicos ativos, em torno de 900 leitos distribuídos nessas unidades, um quadro de mais ou menos 7.100 colaboradores, tá? Mais os terceiros também, isso é bem importante, vou citar um pouquinho isso na apresentação. Nós temos todo o processo de ponto a ponto de atendimento do paciente, desde do atenção primária até o processo de atendimento de exames e o intra-hospitalar, né, que é o ponto. Eu falei, a BP, ela nasceu em 1859, né, a gente tem uma descendência portuguesa, né, recentemente, agora no dia 2, nós fizemos 162 anos, é uma empresa centenária também, e que vem se atualizando a cada momento.
A BP trabalha muito com certificados, né? Nós somos certificados RIMS, né? Nível 7, aqui está focado muito na experiência de o atendimento digital dos nossos pacientes, né? Desde 2015, nós atendemos o paciente de forma digital, né? E aí JCI, IONA, né? Alguns selos relacionados a CEPS, ISO 55001. Acho que faz todo sentido aqui certificados dentro desse contexto que a gente está falando, né? Porque trabalha a capacitação. E eu vou falar um pouquinho, né, do nosso tema principal hoje, né? Vou permear por alguns temas, fazer um contexto, e aí eu vou falar realmente da nossa jornada de inclusão, né? Eu trouxe aqui primeiro, só para ilustrar, uma visão de tecnologia, e eu peguei aqui justamente um carro que lançado em 1961, um exemplo, e o mesmo, né, vamos dizer assim, a mesma marca de 2020. Para falar que são duas tecnologias de ponta, né, nas suas épocas, mas que tiveram evolução. Se a gente fazer um comparativo entre 60 anos para trás e agora, muitas coisas nesse aspecto aqui evoluíram, né? Desempenho desse carro, sensores, segurança, usabilidade. Eu acho que ele tem tudo a ver com o que vem acontecendo em relação à tecnologia, se a gente fala no aprendizado, né? A gente tem um modelo que cada vez mais vai evoluindo e que a tecnologia vem atuando como acelerador, né? Eu sei que é o meu dia a dia, a tecnologia, mas a gente não pode esquecer que ele é um processo ele acelera os nossos componentes de processos, né? Mas o que a gente tem aqui, né, em ponto em comum nesses dois cenários, né, se a gente olhar para cá, 60 anos atrás e agora, continua sendo os condutores, né? A gente não teve a mudança do ser humano. O ser humano evoluiu enquanto conhecimento, mas ele continua o mesmo, porém mais atualizados. Então, dado isso, se a gente pegar qual é o nosso desafio enquanto liderança na inclusão, eu trouxe aqui uma estatística, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem um estudo do Gartner que fala, né, que em 6 minutos, né, a gente vai ter esse volume de informações, né? E aí, tecnicamente, a gente não precisa nem se preocupar, mas o que eu estou falando é que em 6 minutos, talvez seja os próximos 6 minutos que eu vou estar falando aqui para vocês, a gente vai ter pelo menos 2 milhões de stories, a gente vai ter mais de 1 milhão de pessoas em conferências, 250 milhões de mensagens, né, trocadas. Então, tudo isso é conteúdo, né, que está sendo gerado de alguma forma. Claro que essa estatística não vale para ontem à tarde, né, onde a gente teve um apagão aí em várias plataformas, né, mas isso é importante porque o líder tem que estar olhando para esse tipo há um volume de dados importante hoje e que a gente tem que olhar para ele e incluir qualidade no que a gente vai colocar nas nossas organizações, né? Um segundo estudo feito, né, para a gente ter esse olhar de futuro, como é que a gente vai olhar a capacitação e inclusão das pessoas, né? Se a gente pegar até 2030, tem um estudo também da Dell falando que 85% das profissões ainda não foram criadas, né? Então, a gente está olhando para hoje, né, um olhar de capacitação, de inclusão hoje, mas a gente tem que ter um olhar para o futuro, porque tem profissões que ainda não foram criadas. Então, elas já vão nascer de forma digital, né? E falando um pouquinho da saúde, né, a gente está falando realmente de ter uma saúde, né, digital, né? O cuidado digital, ele nem sempre é fora das barreiras do hospital, ele acontece dentro dos hospitais ou dentro dos serviços, né? A experiência digital também acontece, né, em todos os lugares. A gente está falando quando a gente fala de cuidado, experiência digital, o paciente ele tem que ser tratado, né, de uma forma que para ele não faça diferença as barreiras físicas, né? Então, qual é o olhar para a gente também nesse modelo de capacitação que a gente está fazendo em relação ao nosso time, em relação às nossas equipes, né? E já entrando um pouquinho mais na experiência da plataforma, né? Se a gente pegar a aderência ao uso da plataforma, ele está muito focado em uma experiência, né? A gente sempre fala da experiência do paciente, né? Na experiência do colaborador, é muito importante para a gente dar uma visão, um engajamento no uso de plataformas. A mobilidade, estrutura, né? A gente não pode definir que o fato de ser móvel, né, de estar em todos os celulares, que o acesso a isso vai ser tranquilo, né, pelos times, né? Muitas vezes as tecnologias de acesso de internet não estão disponíveis para todos, né? E eu uso bastante tecnologias exponenciais. Então, eu fiz aqui peguei uma referência de componentes, né? A gente começa assim com nossas trilhas, né? Se a gente pegar nossas trilhas essa parte aqui de baixo fala muito do conteúdo que a gente está formatando, né? Do banco de trilhas, de treinamentos que a gente tem.
a gente usa isso numa plataforma, né, de LMS, né, como o Med Portal, é a plataforma que tem nos ajudado, e a gente vai começar a levar isso para um processo de experiência, né? Se a gente olhar para as realidades aumentadas, virtuais, né? Se a gente olhar, hoje a gente oferece bastante conteúdo, né, para os nossos colaboradores, né, para os nossos terceiros, né, de uma forma geral, e é importante também que ele comece a ter um serviço. Então, essa caixinha aqui fala muito de ele poder acessar, na verdade, conteúdos que ele mesmo vá do seu interesse, tá? Então, fala um pouquinho do AVA, né, que é o Ambiente Virtual de Aprendizado. Aqui eu coloquei alguns fatores chaves, né, para a gente poder... um pouquinho. Que é eu dar acesso, né, eu ter multiplicação, eu estar no momento certo, né, eu usar essa orientado por dados, né, IA, hoje a ABP ainda não tem nenhuma experiência dentro da cadeia de aprendizado, né, mas é algo importante que a gente precisa olhar, né, para a gente poder gerar conteúdo cada vez mais automático. Então, alguns fatores de sucesso, né, amplificados socialmente, né, a gente precisa ter conexões que permitam, né, o ambiente colaborativo hoje cada vez mais. Eu não sei se a minha tela está ficando aqui só. Ok. A gente precisa ter um ambiente cada vez mais colaborativo, né, onde as conexões vão sempre ampliar, né, cada vez mais ampliar, e é um conceito de exponencial, né? E aqui, falando um pouquinho da jornada da BP, né, em relação ao MS, a gente começou essa jornada também na pandemia, né, como a Mônica comentou, acho que a pandemia acelerou muita coisa, a gente já vinha discutindo, né, ter plataformas de ensino digital há muito tempo, isso dentro de uma agenda, mas claro que a pandemia veio e acelerou. Então, a gente discutiu isso no meio do ano passado, com a estratégia de retomada em relação ao Covid, né, e essa foi um dos fatores que, sem dúvida, vão gerar conteúdo, aprendizado, isso reflete, né, em redução de custos, isso reflete em qualidade assistencial, cada vez que quanto mais a gente capacitar o time poder chegar com conteúdo de qualidade, mais a gente tem esses retornos. Então, a gente iniciou o projeto ainda em 2020 e a gente teve um primeiro Go Live, né, em março, onde a gente começou com um modelo, né, interno. Acho que na BP a gente teve muitas discussões, porque a gente tem 3 grandes estruturas, né, uma estrutura focada em colaboradores, né, que é o RH, acho que uma estrutura focada para médicos, né, principalmente médico, corpo clínico interno e corpo clínico externo, né, a gente tem corpo clínico aberto na BP, e uma estrutura voltada, né, a gente tem corpo dos residentes, a gente tem, né, escola de enfermagem, então a gente tem um desafio da governança por ser um modelo mais descentralizado, tá? A gente não tem um setor específico. Essas 3 equipes realmente deram um show, né, nesse processo de discutir a governança, de como é que a gente vai inclusive trocar conteúdos, né, com essa energia, porque a plataforma é uma só e o conteúdo, na verdade, ele é diverso, né, entre essas equipes. Então, esses 3 times, né, conversou, discutiram bastante, e a gente fez uma primeira apresentação no mês de março, tá? E a gente também, em julho agora, recentemente, a gente começou a usar a plataforma de RTC, que é uma plataforma onde a gente tem nossas academias. As academias que antes eram físicas, né, agora passaram a ser também virtuais. E a plataforma tem nos ajudado muito, porque nós temos um modelo diferente, né? Uma coisa é a gente estar num ambiente, numa estrutura onde a gente possa trocar informações de voz, mas ter um ambiente mais interativo, que a gente possa criar realmente estruturas, possa ter discussões. E tem um ponto aqui permeando tudo isso que tem nos ajudado bastante, é as estatísticas, né? Claro que as plataformas de LMS, elas nos ajudam, né? A Med Portal tem nos ajudado bastante nisso, em coletar informações, em ter o processo de avaliação qualitativa junto com o processo, né, de aprendizado. Então, esse processo tem nos apontado um modelo bem interessante de análise, né? Porque antes de todo aquele processo, faz um papel, faz algum processo, tem que voltar. Então, essa jornada tem sido bastante interessante nesse aspecto, tá? Coloquei aqui alguns números, né, para a gente poder falar de BP, né? Acho que LGPD tem sido um tema, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde sem a plataforma a gente não conseguiria chegar, talvez, em todos os colaboradores, né? E aqui eu estou falando de colaboradores e parceiros e terceiros, né? Todo o time que está com a gente. Então, essa foi acho que um case bem interessante.
Bom, a gente tem aqui as academias virtuais, né? A gente tem uma aderência importante, mais de 1.700 certificados emitidos para médicos, né? Hoje na plataforma a gente tem em torno de 180 cursos liberados e mais de 20 mil participações concluídas, tá? Esse é um pouquinho da nossa visão. E se a gente pegar aqui alguns fatores chaves, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Algumas reflexões aqui que eu coloquei para a gente poder pensar, né? Acho que o modelo ágil, né? Ele tem sido bem utilizado, ele tem sido pilares nas empresas. A gente precisa ter um modelo realmente que possa nos ajudar de maneira... a BP vem trabalhando bastante na liderança ágil. Então, hoje, falando de alguns números, né? Hoje 70% da nossa liderança é do sexo feminino, então a BP é predominante, alta liderança executiva também predominante do sexo feminino, então todo esse modelo aqui tem nos ajudado bastante e acho que um contexto também de empresas é mudar realmente a visão, né, da liderança, né? A liderança hoje é realmente baseada em valor, né? Ela não sabe tudo, mas ela precisa ir buscar conhecimento. Uma equipe, né, orientada a competências vai nos ajudar bastante na capacitação e na inclusão. Eu coloquei aqui a destreza digital, né, a capacidade de uso de tecnologia de forma genuína. Eu preciso entender por que eu estou usando a tecnologia, né, por um fim, né. E aqui, para finalizar e para fechar, aprender é uma habilidade fundamental para a gente, né. Acho que a gente tem feito muitas reflexões sobre isso, tá? E aí, agradecer pela oportunidade, vamos seguir no nosso café. Obrigado, Fabrício. Esse projeto é um projeto muito interessante. A gente vê o pessoal da BP estudando até a madrugada, né? A implementação do RTC, que é o módulo de comunicação em tempo real, foi muito peculiar, porque alguns grupos agendavam e agendam encontros 11 da noite, meia-noite, e vão noite adentro ali debatendo em tempo real. Então, uma experiência muito bacana. E rapidamente o alcance de pessoas que não estavam, digamos, habilitadas para um treinamento contínuo, para o acesso à informação curada. Hoje a gente vive em tempos de infodemia, todo mundo tem acesso à informação, mas o desafio do líder é entregar uma informação curada, que seja importante para o dia a dia daquelas pessoas e para a organização. Então, uma experiência muito bacana. Obrigado, Fabrício, por compartilhar com a gente. Continuamos a receber os comentários, as perguntas aqui, e a gente vai fazer o máximo para endereçar todas elas após a fala aí da doutora Elideia. Doutora Elideia, a palavra é sua. A gente quer aprender um pouco mais aí da experiência da sua direção e da Rede DOR. Obrigado. Obrigada, Tiago, eu que agradeço. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá. Então, vou passar logo aí, porque eu já vi que as perguntas estão palpitantes. Nós temos bastante assunto para discutir. Obrigada pela oportunidade. Acho que aqui a gente vai trazer um pouquinho mais do que é feito mesmo, né? O nosso grande desafio é tamanho, o Tiago já falou isso. A rede DOR começou em 1977, e se vocês olharem no último relatório de sustentabilidade, falava de 52 hospitais, com muitos profissionais, né? Mais de 56 mil colaboradores e 87 mil médicos, então o desafio é muito grande. Se vocês olharem o panorama para hoje, são 61 hospitais em 11 estados, mais o DF, eu falo que é para hoje, não vale, porque talvez no final do dia ainda mude esse número aí. Então, o desafio é exatamente alinhar e passar todas essas diretrizes dentro do modelo da rede, onde a rentabilidade é trazida pela qualidade percebida e a qualidade técnica, e dentro da qualidade técnica, que é a área que eu trabalho, os pilares da governança clínica. Então, fatalmente, a gente precisa muito parceria com o RH, com gestão de pessoas e com o desenvolvimento da tecnologia aí, que acabou alavancando toda essa nossa experiência no último ano. O Fabrício já falou da importância de trabalhar em gestão por competências, né? Eu só realcei aqui a adaptação a mudanças, que é uma competência nossa da Rede DOR e que ficou muito clara para todos nós nesse momento de pandemia, de que a gente tem que mudar rapidamente. Tiago falou, e o Fabrício também, da importância da metodologia ágil aí, de tentar trabalhar sempre com o diferente. E a pandemia trouxe isso para a gente. Eu sempre mostro um pouco desse slide,
porque isso ficou muito claro, vários aprendizados, né? Eu realço a frase do Paulo Moll, aí, que é o CEO da empresa, colocando: não bastava tomar decisões certas, nós tivemos que tomá-la rapidamente, e para tomá-la rapidamente, a gente teve aí a importância das práticas assistenciais para sustentar todo esse momento de mudança, e o desenvolvimento e capacitação. Tanto a Mônica quanto o Fabrício já falaram da importância da capacitação desse profissional que entra na nossa cultura, né, entra no nosso dia a dia, fruto do turnover que a gente tem e das mudanças no exemplo pandemia que foram tão necessárias. Então, o Fabrício também já realçou, a gente entende que tem que trabalhar muito a liderança, uma liderança intuitiva, onde a gente traga as pessoas para o propósito do nosso trabalho, explicar a elas qual é o propósito, né? Uma liderança com humildade, que entende que todo mundo tem que aprender, e é importante, então, ter o feedback dos colaboradores, uma liderança com empatia, colocando aí no lugar do outro, uma liderança confiável. Eu trouxe aqui, ainda não tinha discutido o artigo que o Thiago citou aí, que é recente, né? Mas eu trouxe uma outra informação aqui sobre o poder da confiança, que eu acho que esse é um ponto muito importante. Os estudos indicam que o maior diferencial das equipes de alto e baixo desempenho é a confiança no líder e o trabalho de todo um time. É assim que a gente tem tentado trabalhar, entendendo que envolvimento não depende de onde a gente trabalha, mas com quem a gente trabalha. E como envolver, já tem várias perguntas aí, como motivar as pessoas a entenderem a importância das ferramentas, como engajar, como envolver. Tem que ser num clima de confiança, entendendo que o time é um time que ganha todo mundo, né? Então, na pandemia, a gente teve a sorte de ter começado a usar a MedPortal. Acho que em 2019, não sei certa data, Thiago, mas a gente começou e a pandemia veio e alavancou a utilização da ferramenta, porque a gente precisava rapidamente trocar diretrizes com todos os hospitais. A gente monitorava a cada momento os pacientes COVID por regional. Vocês sabem, a gente teve um movimento no Brasil variado, né? Não foi todo mundo no mesmo momento. E essa troca rica nos permitiu rapidamente mostrar para outra regional que já estava acontecendo em uma regional. Então, toda uma lógica do Portal Saber foi feito baseado em ferramentas aí digitais, onde nós começamos a capacitar as equipes que estavam integrando o hospital. Lógico, era um projeto maior, mas na pandemia isso acabou alavancando e nos dando muita condição de fazer uma experiência mais efetiva para as pessoas da ponta entenderem, já que estávamos todos distantes. E se falássemos 3 anos atrás que a gente ia tomar um café, brinquei com a Caroline, eu quero mais é o café da ANAP, que a gente ainda não tomou, nós só estamos aqui na conversa, né? Mas vamos se chegar, vai chegar. Pois é, porque, na verdade, se falasse com a gente em 2019, que a gente ia estar à distância aqui, todo mundo ia dizer: loucura, não vou, não vai dar, não dá certo. E a gente rapidamente teve que mudar, a ferramenta ajudou bastante. Nós criamos, então, um Portal Saber, com todas as informações, e esse Portal Saber tem aí uma estratégia do negócio que ela foca a parte organizacional, que é o programa de integração, de competência, e as documentações, os treinamentos obrigatórios, né? Mas tem uma parte técnica também essencial, e tem um pilar enorme de liderança, que é todo o foco exatamente pelo crescimento da rede. Nosso maior desafio agora é ter substitutos, né? Potenciais substitutos para os nossos cargos de liderança, uma vez que a rede cresce rápido demais e a gente precisa trazer esse padrão Redditor para todas as unidades. Então, isso também tem uma área de saber, de autodesenvolvimento, de protagonismo, mas a onda do coronavírus ajudou a gente muito nisso. Então, aqui está um exemplo da trilha que a gente fez o ano passado. Começamos o ano passado de dezembro de 2020 até abril desse ano. Eram entre líderes, então os líderes da organização, aqui o Mauro Sampaio, o Dr. Maurício Lopes, que é o vice-presidente da empresa, o Flávio Sakai, que é um regional, né? Enfim, eles organizaram várias lideranças e nós usamos a ferramenta aí para desenvolver conteúdo, trabalhando a importância dos líderes estarem motivados, comprometidos e trabalhar daquela forma que eu já citei. E agora nós estamos nesse momento de desdobrar isso, um desenvolvimento em trilhas também, tudo em EAD, as pessoas têm um acesso dessa informação. No primeiro encontro, a gente faz um encontro presencial, coloca como é que é a regra do jogo, explica aí como é que utiliza a ferramenta, e por módulos, os líderes identificados lá na avaliação de desempenho e gestão de competência para potenciais substitutos estão sendo trabalhados. Além disso, a gente também focou a área técnica, então esse é um exemplo de workshop para liderança médica. Eu sempre defendo, né, como médica que sou, que a gente precisa médicos com perfil de gestores, porque a escola não forma assim. Então, a gente começou a trabalhar fortemente no workshop para esses médicos.
e um workshop também para os escritórios da qualidade, e outras estratégias. Essa aqui do Cada Cuidado Importa foi uma estratégia muito focada por valorização dos profissionais naquele momento que a gente viveu o ano passado, e o olhar agora continua pelo burnout, pela essa nova maneira de trabalhar aí, que também, né, gera mais estresse. Outra coisa que a gente mudou bastante usando tecnologia foram as visitas técnicas. A minha área prepara o processo para acreditação. Nós temos um padrão que a gente chama o Manual de Práticas da Redditor, que é o padrão Redditor, que independe da acreditadora. Nós preparamos todo o hospital para o padrão Redditor e, dependendo da estratégia definida para cada hospital, ele recebe uma visita externa. Então, essas visitas todas passaram a ser de forma remota, e a gente também compartilhando práticas entre os hospitais, o que antes eu tinha que rodar 4 regionais para fazer reunião com 100 pessoas, porque não tinha espaço maior para isso. Hoje eu faço uma reunião com 500, 600 pessoas, da maneira que é o café aqui, põe um assunto e depois a gente faz uma discussão, tá? E a gente tem visto bastante resultado. Tudo isso também é acompanhado pelos dados do observatório, que é o exemplo da experiência da ANAP. Nós reproduzimos dados dos hospitais da rede, e depois das visitas técnicas, um relatório para como acontecem essas visitas. Acompanhamos as visitas na mesma teoria de monitorar aí, então temos um NPS de mais de 80%, tivemos esse ano bastante visitas, eu já nem sei dizer quantas, enfim, nós vamos rodar todos os 60 hospitais até o final do ano com o mesmo padrão, e desenvolvemos também um programa de desenvolvimento de avaliadores. Minha equipe não cresce na proporção dos hospitais. Então, a gente entendeu que, assim, não adianta, eu tenho 9 enfermeiras para fazer os 60 hospitais, as diretrizes, né? Cada hospital tem a sua lógica também. Então, o que a gente fez? Nós fomos aos hospitais e buscamos nos escritórios a capacitação da equipe. Então, criamos um programa de desenvolvimento do avaliador e, depois de toda uma avaliação prévia do conteúdo, de como se coloca durante as visitas e o resultado do relatório, eles passam a fazer parte do nosso time. Então, a gente já tem 10 pessoas aí que passaram por esse processo. Com isso, eu cresci, dobrei, mais do que dobrei a equipe e consigo aumentar as visitas. Tudo isso, gente, porque a tecnologia nos ajudou. Porque se eu tivesse que ficar rodando, visitando e mudando toda essa equipe, hoje a gente faz isso à distância. Claro, tem regra, tem como fazer. E, além disso, uma outra coisa que a gente também incentivou é a votação dos funcionários, aí não só da qualidade, todas as pessoas do hospital. Nós tivemos esse ano 432 pessoas votadas como embaixadores da segurança para disseminar a cultura de segurança. Aqui estão representados 10 mais votados, que a gente chama do top 10. Nos 432, eu tive 32 médicos. Eu tenho 432 embaixadores, 32 foram médicos. Eu estou super feliz, porque assim, tudo que eu quero é motivar médico, e eu tenho hoje 32 parceiros na nossa caminhada aí pela cultura de segurança. No final do ano, a gente incentiva, então, que eles mostrem todas essas boas práticas. É uma mostra de qualidade que a Redditor faz, e vai ser esse ano o 3º ano. E o ano passado, tanto o 1º quanto o 2º lugar já tiveram publicação. Ou seja, é a finalização de todo esse trabalho. Claro que tudo isso medido pelo RH, né? Então o RH eu não atualizei, infelizmente, não tive tempo para isso, mas o volume de horas de treinamento, eles monitoram tudo isso, como é que é feito esse treinamento e como é que a gente tem crescido. Claro que tem muita mudança de cultura necessária e acesso, o Fabrício falou, acho que esses são os desafios, né? Dar acesso para todo mundo. Às vezes a gente tem PJ que não tinham um e-mail da rede, por exemplo, e como é que eles vão fazer para acessar? Então, não é simples, o dia a dia tem algumas dificuldades que a gente tem que vencer, né? Mas, só para finalizar, eu trouxe para vocês aqui um artigo para provocá-los, lê-lo, porque eu também gostei bastante. Uma oportunidade do SEBEX, a gente fez essa discussão, né, Tiago, num módulo específico lá, mas eu trouxe aqui ele dizendo os domínios da transformação digital e chamando a importância da inovação. Tecnologias digitais vão permitir uma abordagem diferente para a inovação, baseada no aprendizado contínuo por meio de experimentação rápida. E essas tecnologias, com testes de ideias mais fácil e rápido do que nunca, vão fazer a diferença. A gente acredita nisso, é uma mudança de cultura numa velocidade muito mais rápida. Eu não sou da época do computador, né? Eu quando nasci, não tinha computador, não tinha internet, e a gente vai tendo que se moldar a essas novas mudanças e aprender a lidar com isso. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. E só para finalizar, eu deixo para vocês aí, eu adoro essa frase do Benjamin Barbier, que fala que eu não divido o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre sucessos e fracassos. Eu divido o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem.
E é isso que motiva a gente, essa oportunidade de estar aqui nesse café é exatamente uma oportunidade de aprendizado, que eu acho que ninguém pode perder, e eu sempre agradeço quando tem o convite, porque eu acho a iniciativa brilhante, aí, a iniciativa da ANAP. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar com vocês, eu espero ter atendido aí o que vocês esperavam da participação da rede. Obrigada. Muito obrigado, Lidéia. A gente fica impressionado, né? Tanto com o alcance, os números, mas também com a organização e na sua pessoa, né? Você, assim, a impressão que a gente tem é que você está em todos os lugares, né? A gente estava falando do evento, é da pós-graduação, é de todas as unidades e o aprendizado é muito grande, é muito grande. Para quem não conhece, Lidéia mencionou o SEBEX, Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, que também é um grande parceiro do Médico Portal, e a gente tem um programa lá chamado Healthcare e Leadership, Liderança Digital em Saúde. E a doutora Lidéia participou ministrando uma das aulas, e foi muito interessante como em diferentes gerações as pessoas estão inclinadas a aprender sobre o digital. E isso tem a ver com inclusão. Nosso entendimento é que a transformação digital se inicia na educação. A gente precisa dar acesso. E eu lembro, como se fosse hoje, um dos nossos primeiros projetos de educação digital, a gente chegando em um hospital da região do ABC Paulista e a gente encontrando com a equipe de limpeza sentada ali nos computadores, recebendo os treinamentos. E a gente ficou pensando assim, poxa, como é que seria? Como é que seria antes? Como é que era antes? Como é que é a partir de agora? O acesso que as pessoas estão tendo. E a gente sabe que a gente consegue ampliar em torno de 6 vezes o acesso aos treinamentos. Isso é inclusão. Isso é oportunidade para melhoria. Isso é envolver a organização como um todo nos objetivos que a gente tem. E além desse pano de fundo, que é muito bom, muito importante, a gente está falando de eficiência. Entregar conteúdo que chegue nos nossos pacientes, nos nossos colaboradores, e eles, sendo bem treinados, entreguem o melhor cuidado possível. Bom, pessoal, tem muita coisa aqui para a gente conversar e muitas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, temos aqui, eu vou começar lendo em grupos de 3 perguntas, se vocês concordarem, e passo a palavra para vocês, e vocês vão comentando, respondendo. Podemos fazer assim? Que aí a gente consegue, pelo menos, mencionar cada pessoa. Caroline, fique à vontade aí também, se quiser entrar na conversa, tá? Aqui para a gente participar junto mesmo. Temos chegamos a mais de 90 pessoas juntos aqui, então tem bastante coisa para conversar. Então vamos lá. Franciele começa perguntando sobre incentivo. O que isso já foi até um pouco endereçado aí na apresentação, tanto do Fabrício quanto da Lidéia, o incentivo usado para o colaborador usar a plataforma de ensino. A Gisele pergunta já sobre o acesso. É só para seletista? É para terceiros também? Corpo médico? Como é que funciona? E o José Vicente Paiá Neto, um abraço, Paiá, sempre está nos acompanhando aí. Quais os principais desafios encontrados na adesão à plataforma de ensino? Vamos começar por essas 3, então? Então, eu volto com Mônica. Mônica, por favor. Pois não. De uma forma geral, Tiago? Fica à vontade. Como você quiser escolher uma, enfim, como você achar melhor. Bom, nós estamos, como vocês viram, no momento inicial do nosso processo, né? Então, dentro daquelas trilhas que a gente definiu, dos diversos cursos, então a gente não estaria limitado a não acessar quem não fosse seletista, tá? Mas na Santa Casa a gente tem um contingente de equipe própria, né, de colaboradores fixos realmente do nosso quadro bastante grande. Então, os principais cursos que a gente elegeu para o início da nossa jornada, eles estão dessa forma muito alinhados com a equipe dita seletista, tá? Então,
tá muito dentro disso, mas não é excludente. Então, se um tema atinge a área médica, há um interesse na área médica, não há nenhum excludente aí deles participarem. No momento, como a gente está começando, então a gente está bastante focado na nossa equipe, né? A forma de incentivo e mobilização, eu acho que é uma questão do entendimento da cultura da casa, do compromisso com a inovação e com a aprendizagem contínua. Independe se a gente está falando que é AD ou é presencial. Esse é um desafio que a equipe que trabalha nessa área de educação continuada na instituição, ela tem qualquer que seja o módulo. Eu acredito, e pela experiência que a gente tem tendo, que a gente dá essa flexibilidade do horário, apesar que eles desenvolvem em job, e para contar para os nossos indicadores, etc., ele tem que fazer o curso em job. Tá? Até porque tem umas questões que eu já vi aí, que alguém fala sobre banco de horas, enfim. Então, para não gerar esse entendimento de extra-jornada, toda a nossa orientação e incentivo é para que seja durante as suas escalas. Mas eu acho que tem a ver com a cultura da casa, do engajar e de comunicar e desdobrar, desde o nível estratégico até o operacional, o nosso compromisso com o conhecimento. Então, isso independe qual é o módulo que você vai utilizar, é uma postura e entender que patrimônio humano é um pilar estratégico da Santa Casa da Bahia. Então, desde o nível mais alto de executivos da casa até a nossa primeiro nível de liderança, isso é a compreensão, isso é o nosso compromisso, isso é o nosso DNA, é com que a gente se compromete. Então, a gente vai no engajamento e na captação da adesão através desse caminho. Eu acho que eu respondi a tudo. Sim, Mônica, obrigado. Tava no mudo aqui. Eu tive uma queda aqui de luz e rapidamente troquei para a internet do celular. Vamos continuando. Acho que vocês me ouvem bem, né? Sim. Então vamos lá. A gente tem que estar preparado para afinar o violão no meio do show, né? Parar, afinar, às vezes desafina e a gente volta, né? Não pode parar. Mas vamos lá, Fabrício, qual a sua visão sobre esses comentários? Bom, sobre incentivo, eu particularmente acho que a tecnologia, no aspecto de aceleração ainda, né, sempre uso esse termo, né, ele costuma dar voz, né, para as pessoas. Então, eu acho que o dar voz, ele por si só, ele gera um reconhecimento, né, que as pessoas vão estar olhando, na verdade, tudo que ela está fazendo no dia a dia, olhando tudo que esse tipo de capacitação reflete no dia a dia dela, né? Então, a BP vem trabalhando bastante com plataforma de colaboração, né? Essa é uma delas, né? De capacitação, outras plataformas que a gente usa. Então, essa divulgação em massa, né? Tudo que a Mônica falou, acho que a Mônica falou é importante, né? Essa adesão de todos os níveis da empresa, né? A cultura de capacitação. Então, o reconhecimento vem no modelo, né, realmente de engajamento, né, e de um modelo que essas pessoas tenham voz para poder realmente colocar as suas visões e colocar em prática, né. Então, a tecnologia acelera isso, né. Isso de uma forma que o espaço físico já não é mais um problema, né. A gente é lógico que os treinamentos em espaço físico, as aderências em espaço físico vão existir, a gente vai ter mecanismos que vão ser necessários, né, uma abordagem física, né, quando eu tenho, na verdade, o uso de alguns componentes que exigem o presencial, mas ele não escala, né, então o engajamento vem através dessa voz que eu acho que a tecnologia permite. Sobre o aspecto de o acesso à plataforma, né, na BP, ela vai para todos os públicos que estão participando do atendimento, do cuidado do paciente de alguma forma. Então, vai para os colaboradores, né, em 100%, vai para os terceiros que são nossos terceiros fixos, né? Então, todo o processo de integração dos terceiros acontece via plataforma já, então, para
ocorra entendimento, né, da dinâmica, das culturas da BP. Antes isso realmente nem era possível, né, porque como a gente vai chegar nesses terceiros, então isso acontece. E para a equipe médica, seja do corpo clínico fechado, seja do corpo clínico externo, né. Claro que a gente tem sempre um desafio, né, do corpo clínico externo, né, que é o médico que não está todo dia, né, isso a mobilidade possibilita, mas ainda assim a gente tem uma discussão de agendas, né, com esses médicos, né, porque muitas vezes ele participa dessas interações com vários serviços de saúde, né, não só o nosso, mas o corpo clínico fechado, com certeza, né. Eu dei o exemplo aqui na apresentação que foi a LGPD. Acho que é um assunto que permeou e que está vivo dentro da instituição, que é um processo contínuo, né. Hoje as pessoas sabem que não é simplesmente deixar uma cópia de um papel em cima da mesa, porque gera um risco para o negócio. Então isso está permeado não só nos colaboradores, mas em todo mundo. Então, agora, só o terceiro ponto, Tiago, que eu não lembro, acho que foi de engajamento, a terceira pergunta foi... Desafios que a gente enfrenta para fazer isso. Acho que você falou sobre incentivo e para quem, né? Os desafios, eles são colocados realmente, colocar isso dentro de uma agenda, né? Se a gente... o banco de horas não é uma opção mesmo, né? Acho que a gente tem que colocar isso dentro do dia a dia. Por isso que cursos extensos, né, não são um propósito. A gente fala de pequenos cortes, né? Acho que os pequenos cortes nos fazem possibilitar colocar isso na agenda diária, né? Se eu colocar um treinamento de 3 horas realmente numa plataforma, eu tenho até possibilidade e tem cenários que vai ser preciso, mas quanto mais eu conseguir cortar isso e colocar no dia a dia, a gente vai conseguir talvez ter uma adesão, e o desafio vai ficar realmente, ele vai ficar distribuído, né? A gente fala sempre da distribuição, né? Vou dividir para multiplicar, né? Então, eu acho que a gente tem feito essa abordagem, então. Ótimo, Fabrício. Ideia. É isso. Não vou repetir o que já foi colocado aqui, concordo muito com o que a Mônica disse, a base é a gestão de pessoas mesmo, né? E eu brinco que a qualidade é alavanca, mas se eu não tiver o ponto de apoio, que é a gestão de pessoas, eu não vou mudar. Então, o grande incentivo tem que ser das pessoas entenderem a importância do aprendizado. E o Fabrício já colocou isso também. No nosso exemplo Redditor, o aprendizado acaba sendo motivado pela possibilidade de progressão. Como eu tenho muitas oportunidades, as pessoas querem aprender. Então, o primeiro desafio é a gente mostrar que as pessoas precisam aprender, né? E isso às vezes, um grande desafio, sim. Mas o incentivo é o aprendizado. O desafio, além de mostrar a eles que precisa aprender, é a disponibilidade da ferramenta. Porque quando a gente coloca... Primeiro, eu tenho uma ferramenta. No nosso exemplo aqui, a gente tinha a ferramenta, mas nem sempre, o Thiago deu o exemplo aqui, né? Ela está disponível. Eu tenho quedas, eu tenho áreas do hospital que isso não pega. Então, e eu acho que isso vai ser uma constante ainda durante muito tempo, porque as nossas áreas geralmente são extensas, né? São grandes e nem sempre a TI acompanha. O Fabrício é da área da TI, mas eu brinco que assim... O meu problema na vida é gestão de pessoas e TI, entendeu? Porque a gente precisa disso tudo junto. Então, estar disponível é um fato. E nós tivemos outros desafios que eram essas da matrícula, porque a terceira pergunta é para quem está disponível. Para nós também está disponível para todo mundo que cuida do paciente. Ou seja, todo mundo que trabalha no hospital, seja o PJ, seja o CLT, sejam os terceiros. Só que como eu vou dar acesso a isso? Então, tem que ter aí um cadastro, né, uma organização do RH para poder disponibilizar esse acesso. Como a Mônica disse, a gente também incentiva ao máximo que isso seja feito na hora do trabalho, mas está disponível para eles em todos os momentos. E como o Fabrício também colocou, nós também fragmentamos, fazemos treinamentos curtos para que dê para ele fazer durante o momento do trabalho. E divulgamos, gente. Acho que a grande diferença que o RH fez foi a comunicação, que foi o outro aprendizado da pandemia. Nós éramos rede, mas era uma rede fragmentada. Era a regional do Rio, a regional de São Paulo. A pandemia veio e mostrou para a gente, ou nós vamos ser rede mesmo, né, estarmos conectados em todos os estados, e isso fez com que as nossas ferramentas de comunicação também se aceleraram. Então, a informação do RH de isso estar disponível deixou as pessoas mais próximas ao que antes nem sempre a gente conseguia divulgar dessa forma. Acho que eu respondi aí as 3 perguntas. Excelente. E isso que você mencionou, Lidé, eu acho que é um grande desafio, né? Quando a gente fala em era pós-digital, a gente está considerando um conceito de que todos esses desafios de implementação e de uso passam a ser normais, naturais na nossa rotina. Então,
Hoje você vai a um lugar, você não pergunta mais se tem internet. Em geral tem. Né? Você pode perguntar a senha do Wi-Fi, mas tem internet. Com as ferramentas digitais, como era com a luz. Né? Você não pergunta mais se tem luz. Assim, né? A não ser que você busque um lugar específico que não tenha luz nem internet. E isso começa a ser incorporado no nosso dia a dia, a gente canaliza para que gere benefícios, mais benefícios do que danos. A gente sempre fala sobre isso. Isso tudo não é a panaceia, não resolve todos os problemas, mas são meios bastante úteis, como a gente está vendo aí. A gente tem mais 20 minutos para a discussão. Eu vou continuar com as perguntas e comentários aqui. Então, o Erasmo, ele faz uma afirmação aqui, né? A capacitação e treinamento das equipes são fundamentais para o aperfeiçoamento do atendimento na saúde, principalmente com a incorporação de novas tecnologias e inovação chegando rapidamente. Existe algum painel de indicadores de medição dos treinamentos? Isso foi mostrado aqui em todas as apresentações, um painel de indicadores em tempo real, e as organizações também trabalham essas informações de acordo com os seus indicadores, num esforço de levar esses resultados à medição da eficácia, né? Ou seja, será que na ponta realmente resolve? Que é o que alguém também coloca aqui sobre como é que a gente mede lá no final o resultado. É efetivo? Como é que a gente tenta? É um grande desafio. A gente não tem como fugir dos indicadores clássicos, dos indicadores assistenciais como um todo. E aí, juntar isso lá na plataforma. A Roseli, ela coloca o seguinte: como é que a inserção dos conteúdos dos cursos na plataforma é dirigida para uma área específica ou para a TI? Em geral, Roseli, a gente tem... Eu estou pegando as mais operacionais aqui, já respondendo. A gente tem, sim, hospitais, organizações que a área de TI apoia, mas, em geral, é a área de RH, educação continuada e qualidade que se revezam, se triangulam nesse dia a dia do conteúdo, tá, Roseli? A Daniela, vocês contrataram alguma empresa que forneceu os treinamentos ou foram vocês que produziram os conteúdos? Isso eu tenho a honra de dizer que quem está aqui é parceiro MedPortal. Então, aproveito até, eu vou pedir para as meninas colocarem o link aí, quem quiser conhecer mais o MedPortal, vai ser uma honra desenvolver um projeto com vocês. E os conteúdos são feitos, nós produzimos conteúdo de uma maneira que 80% dos hospitais no país possam utilizar. Mas os hospitais, eles têm a liberdade de colocar os seus treinamentos, conteúdo próprio dentro da plataforma, e isso tem sido uma rotina e até um ponto positivo das nossas estratégias. Bom, vamos avançar aqui para devolver para os participantes, né? Qual a avaliação que os palestrantes fazem sobre a interação dos participantes nas plataformas como oportunidade para a construção de soluções colaborativas? O Paiá pergunta. E a Daniela: quais os principais indicadores de acompanhamento podemos adotar para medir o aprendizado propriamente? Qual equipe é responsável pela produção? É padronizado? Enfim, temos aqui várias questões. Eu começo aí pela Ilideia, que foi a última a falar. Várias, né? Okay. Então, a medição, sim, a gente tem. Eu mostrei um pouco do painel ali. Na verdade, quem faz essa medição é a gestão de pessoas. A gente está, nesse momento, de novo, numa inovação na área de gestão de pessoas, com um novo diretor, e é lógico que aí uma nova rota dentro desse caminho que já estava sendo seguido. Nosso diretor passou para uma área de integração, o diretor antigo. E aí, sim, a gente tem medição. Como é que isso é produzido? Como o Thiago falou, a gente pegou muito da base do que já vinha no MedPortal e também fazemos produções, porque como temos 60 hospitais, a gente consegue entender uma boa prática e reproduzir isso na formatação desse conteúdo para que todo mundo atenda. Assim, a gente fez a CLS, a BLS, que não é o ACLS, é um curso de suporte à vida, né? Nós fizemos customizado dessa maneira. Então, o conteúdo acaba sendo desenvolvido também pela produção própria, com a ajuda de
de empresas, como o Tiago citou aí, para formatação, né? Mas o conteúdo vem da nossa área, além da validação do que a gente já buscou externo, como foi o caso do MedPortal, que no início da utilização já estava pronto ali, a gente só validou, fizemos alguns pequenos ajustes para a nossa prática, o Tiago vai lembrar isso, e disseminamos para todo mundo aquele conteúdo básico. Tá? Então, acho que foi essa a minha resposta aí. Legal. Acho Mônica? que ela perguntou de avaliação de eficácia, Tiago, mas você também falou, acho bem difícil, o que a gente avalia é, sim, o resultado final do aprendizado na prática, mas isso, para mim, é o maior desafio. Né? O maior desafio, né? É mais um componente para ajudar nesse monitoramento. Né? Mônica? Bom, primeiro que dentro dessa lógica da gente entender, né, o desenvolvimento de pessoas como um pilar estratégico da nossa instituição, a gente tem um compromisso com metas de treinamento. Então, um dos indicadores que está no nosso painel estratégico é a quantidade de horas de treinamento de cada colaborador nosso. Então, do ponto de vista de indicador operacional, esse é o nosso principal indicador, ou seja, o quanto ele participa, né? E aí a gente tem toda uma lógica de contabilização dessas horas, né? É como eu disse antes, então, as horas que contam do treinamento, por exemplo, que estão no portal, são aquelas horas em job. Ele fazer em casa, a gente não apropria essas horas, né? A gente não mede essas horas. Então, isso é também uma forma da gente engajar para que seja feito em job, né? Então, indicador operacional é a gente ter esse compromisso e compreender como é que está a evolução do treinamento, seja qual for o nível ou a área dos nossos colaboradores estejam alocados. A eficiência do treinamento, ele vai se dar a gente medindo o desenvolvimento de outros indicadores táticos e operacionais. Então, se a gente está fazendo um treinamento sobre higienização, eu vou ver a eficiência desse treinamento na hora que eu medir, né, o resultado do processo de higienização terminal de uma acomodação. Então, a gente vai medir na prática, né, na melhoria dos nossos resultados, aquele conteúdo apreendido. Né? Então, isso é uma forma. Evidentemente que os cursos têm quiz, têm perguntas, alguns têm provinhas, enfim, mas, efetivamente, o que a gente quer impactar é na melhoria percebida na ponta. Tá? Então, essa é uma questão. Como a nossa lógica foi de empoderamento da gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas através da área de desenvolvimento e educação, elas desenvolvem esse conteúdo. Então, foi montado uma pequena estrutura, né, onde a gente alocou lá, eles têm um técnico de informática, né, que é justamente o nosso instrutor, né, é um técnico, é um instrutor de informática, que é alocado dentro da gestão de pessoas, isso já há algum tempo, porque um dos nossos treinamentos era justamente, né, na literacy, né, da digital, né? Então a gente precisava alfabetizar nossos colaboradores para o uso de diversas ferramentas que estão na casa. O Hospital Santa Isabel é um hospital RIN7, então é um hospital digital, então a tecnologia embarcada é muito grande, então a gente tem esse laboratório de informática dentro da área de educação do hospital, e aí ele é que faz, digamos, sobe para plataformas de treinamentos, apoia o pessoal no desenvolvimento do produto propriamente dito, né? E, paralelamente, a gente vai identificando dentro do conteúdo do MedPortal aquilo que está muito aderente ao que a gente está querendo desenvolver. Acho que basicamente é isso aí. Ok. Fabrício? Bom, acho que na WP, falando da contribuição da plataforma, acho que é promover as discussões mesmo, né, no dia a dia, acho que
Isso a gente olha pelos indicadores. No nosso mapa estratégico de indicadores, a gente tem 2 grandes indicadores, né? Efetividade na aprendizagem, né? E o índice de gestão na aprendizagem. Então, a gente olha assim, correlação, pouca ainda, né? A correlação ainda inicial, que é treinamento versus mérito, né? Pessoas são promovidas, treinamento versus desligamento e tipo de desligamento, então faz algumas correlações ainda no âmbito de RH, mas isso é medido, faz parte do mapa estratégico. Agora a gente tem sim a oportunidade, acho que tem um desafio de medir isso, como é que isso na ponta mesmo, né? Na assistência, no caso de hospital, né? Na assistência do paciente, como é que isso reflete. É claro que a gente tem outras formas de medir isso, por exemplo, nas pesquisas de clima, né? A gente vai trabalhando com modelos de pesquisa de clima baseado em pulsos, né? Onde a gente tem uma realidade mais próxima, tem correlações com isso, mas no geral a gente fica nesses 2 grandes indicadores do mapa estratégico, tá? Ok. Estamos caminhando para o final aqui, pessoal. Vamos para a última rodada e aí as palavras finais também dos nossos convidados para a gente não extrapolar. Tem muitas perguntas aqui, realmente não vai conseguir esgotar todas, mas muitos comentários. Ana Paula Malta dá os parabéns. Doutora Elideia, onipresente, onde pisco ela está. Sensacional o trabalho da rede, parabéns. O Heleno Costa, superintendente do CBA, fala que acredito que já haveria impossibilidades ou sérias dificuldades se a tecnologia não estivesse disponível e já com os recursos aqui apresentados, considerando a dimensão de cada instituição. Isso vale também para os processos de avaliação citadas pela Elideia. O Renato Gomes também escreve: excelente rever Tiago Elideia, a certificação Healthcare e Leadership não foi somente conhecimento, mas também o excelente networking. Jussara dá os parabéns também, o Erasmo novamente, parabeniza a ANAP pelo evento. Sandra também, pergunta sobre avaliação, a gente já conversou um pouco. Ângela Poffo também dá os parabéns, menciona a doutora Elideia. Daniela Pereira também. Suzine, ela registra aqui uma experiência da Unimed Litoral. Ela fala assim, olha, nós aqui na Unimed Litoral fazemos avaliação de eficácia 60 dias após os treinamentos, avaliação em loco de uma amostra da população que foi no treinamento. Então, mais uma experiência aqui. A Andréia também dando os parabéns, falando sobre simulações realísticas, o quanto que isso pode ser, enfim, né, adicionado. E o Erasmo, estou recebendo uma visita aqui, meu filho entrou aqui no final da transmissão, né? Ele passou pela varanda, sempre tem um espaço ali para entrar. Participação especial. Participação especial. Só um pouquinho, meu filhão, estamos terminando aqui. Tem que ligar a luz. Acabou a luz, meu filho, não tem muito jeito. Mas vamos lá. Enfim, tem muitos comentários e eu queria devolver para vocês, para palavras finais, o que vocês imaginam que pode ser útil para pessoas, líderes que estão aí iniciando um projeto e querem também transformar suas organizações a partir do conhecimento e inclusão. Então, vamos começar aí pelo Fabrício. Acho que como final aí, eu acho que primeiro agradecer, né? Eu vou falar um pouquinho das minhas recomendações, mas agradecer a oportunidade de falar, né? Um time de peso aqui, né? Time Mônica, Elideia aqui, altos conhecimentos aqui sobre a área, né? Eu, como uma visão mais de tecnologia, agradecer MedPortal, ANAP. Acho que poderia deixar de agradecer o time BP, né? Que tem nos ajudado bastante, né? A implantar, né? Não só o time do RH, como falei, né? Meu time lá da tecnologia, né? O Rafael, o time dele, acho que todo o time também, quando a gente começou essa estratégia, né, junto com a Biacchio, né, que é a parte de relacionamento médico, então a Biacchio também ajudou bastante no projeto, né, iniciou essa jornada. Então, eu diria que é muita discussão para implantar, tecnologia por tecnologia, ela não se sobrepõe, né, muitas vezes você tem a tecnologia e você não tem a estratégia, não tem a discussão dos casos, você não tem a revisitação do processo, então a tecnologia, eu sempre reforço, ela vai acelerar. Então, discutam bastante qual o processo de inclusão dos cursos,
quem vai fazer isso, qual é o processo de governança, né? Acho que eu falei um pouquinho, né, do volume de dados que a gente tem hoje no mundo, né? A curadoria ela é importantíssima, então o tipo de conteúdo que a gente vai disponibilizar ele é fundamental, né, para esse tipo de iniciativa. Mas isso vai resolver, acho que o dia a dia, né? A gente está discutindo aqui, a gente resolve, mas a visão de futuro, né? A gente, né, talvez a gente vai discutir mais para frente, é gamificação dentro dessas plataformas, né? Todo o processo, né, de engajamento de formas mais lúdicas, né? A gente falou de temas realmente para a gente resolver um dia a dia, mas as formas mais lúdicas, pensando no futuro, né? Realidade aumentada, realidade virtual. Recentemente o Facebook lançou a história de metaverso, né? Quem não sabe é o ambiente simulado da realidade, né? A gente não sabe se isso daqui a 5 anos, né? Eles falam de uma meta de 5 anos para poder colocar isso em pé. Muitas empresas de jogos já tentaram isso, mas acabou não indo para o mercado mais, né? Um público de business mesmo, né? Então vamos ver. Então acho que é esse olhar também para o futuro, né? De formas que a gente vai poder engajar o aprendizado. Hoje a gente já tem tecnologias que permitem, né? Você aprender de uma forma mais lúdica. Claro que há um alto investimento ainda, né? Então, cada vez que ano que passa a tecnologia tende a reduzir, mas acho que nesse inicial é muita discussão de processo, né? Muita discussão de governança, de como implantar isso. Então, eu diria que no geral esses são os desafios, minha recomendação e agradecer o dia de hoje. Obrigado, Fabrício, uma honra para a gente. Mônica? Bom, eu tenho uma certeza que me guia, que não importa onde é que a gente esteja, que instituição, que porte, que missão, tudo começa e termina com pessoas. Então, quando a gente fala em gerar resultado, em gerar riqueza, em qualquer que seja a organização, eu acho que ela começa e termina com pessoas e, portanto, ela transita, né, sobre o capital intelectual que a gente gera nessas pessoas, que a gente proporciona nela. Então, quando a gente fala em educação para os nossos colaboradores, a gente está falando de engajamento, a gente está falando em gestão de conhecimento como impulsionador de tudo, de todo o planejamento estratégico, de tudo que a gente faz, porque, na verdade, no final do dia, isso são as pessoas que definem o jogo, são as pessoas que fazem a evolução acontecer, são as pessoas que geram inovação, né? Todo o resto é aporte e é suporte, mas o fulcro do assunto, o que nos move, são as pessoas. O nosso principal patrimônio são as pessoas. Então, tudo que a gente pode dedicar e pode desenvolver e pode direcionar para que essas pessoas elas estejam convencidas por que estão fazendo isso, engajadas na nossa missão, é o mínimo que a gente faz, né? E aí a gente vai lançar mão de toda a ferramenta que puder, e a tecnologia está aqui para nos apoiar. Isso é o que a gente vai fazer. O importante é por que fazemos isso. Fazemos isso porque somos pessoas que gostamos de pessoas e, sobretudo, no nosso caso da Santa Casa, o principal negócio é saúde. Não se faz saúde sem pessoas, é impossível. E sem pessoas engajadas é temeroso. Então, eu acho que é por isso que a gente se dedica com tanto afinco, apesar de todos os desafios, né? E aí o nosso time de gestão de pessoas bem sabe os desafios de estarmos com públicos diferentes, pessoas diferentes, mas é porque, antes de tudo, a gente gosta de gente, e a gente gosta de gente que gosta de gente, então a gente precisa se dedicar, né? Então, é basicamente isso. Muito obrigada pelo convite, Tiago, a ANAP, por estarmos juntos. Um abraço enorme para a Elideia, é uma inspiração, né, uma referência para todos nós. Fabrício, um abraço grande, bom te conhecer. Um abraço para a Lília, de vez em quando eu me consulto com ela, como é que é isso e tal, né? Então, muito bom estar com vocês e agradeço mais uma vez ao convite. Estamos sempre à disposição, a nossa casa está sempre a dispor de vocês.
Muito obrigado, Mônica. Muito bacana ver essa lógica de colaboração, né? O quanto que a gente junto aprende e pode ir mais, né? Isso é fantástico. Ilideia, por gentileza. Só posso agradecer também, Tiago, a oportunidade de estar aqui, né, e estar com a Mônica, Fabrício, com vocês e a ANAP por incentivar todo esse movimento de colaboração. E acho que a Mônica fechou aí com chave de ouro. Tudo que ela falou para mim chama propósito, né? É a gente conseguir colocar para as pessoas esse nosso propósito, que é cuidar, sim, de pessoas, e ela falou muito bem. A gente tem que trabalhar as pessoas. O Fabrício já tinha dito, esse momento de experiência do paciente, que eu particularmente tenho aí uma visão um pouco diferente, eu acho que não pode ser modismo, e eu não consigo fazer a experiência do paciente se eu não vejo a experiência do colaborador. Então, quando você provoca perguntando como é que a gente pode fazer isso, acho que o grande caminho é motivar as pessoas para entender a importância, e para isso tem que ser com parceria, indo à ponta, escutando a eles, entendendo a necessidade. Então, acho que às vezes a gente antes modelava as coisas na gestão de pessoas muito desconectada do mundo real. E aí, quando eles recebiam aquilo tudo, dizia, o que eu vou fazer com isso? Se não faz sentido, gente, eu não vou usar. Então, o Fabrício colocou uma coisa da gamificação, não dá tempo da gente falar de tudo. Nesse movimento da Semana Mundial de Segurança do Paciente, que dia 17 de setembro a gente comemora o dia, nós fizemos todo um trabalho com jogos sobre as metas de segurança, e isso faz toda a diferença. As pessoas saírem do dia a dia dela, daquela pressão, e descomprimir, tentando fazer uma trilha, que foi um joguinho, uma parceria que fizemos também com um outro fornecedor, para desenvolver um jogo onde as pessoas aprenderam a falar sobre metas. Então, as ferramentas têm que nos ajudar. Mas vocês já comentaram, o problema, o Tiago acho que falou isso, né? O tanto de informação, o Fabrício provocou também essa discussão, o tanto de informação que eu tenho. Então, acho que esses modelos, essa história do café, que estão me devendo o café, tá, Carolina? Vou falar de novo. Mas o café da ANAP é uma oportunidade dessa, da gente parar num curto espaço de tempo, com certeza, quanto nos provocou, né? Então, eu só agradeço, porque na hora que o Tiago falou, Tiago, nessa semana estou eu na JCI, não, é 1h30, mas eu saio feliz, tá, Tiago? Da oportunidade, da provocação que vocês fizeram. Já marquei aqui com o meu pessoal de gestão de pessoas para, na segunda-feira, falar sobre o tema, porque já aprendi muito com Mônica, Fabrício, e acho que a gente pode aí ter mais algumas melhorias no nosso processo. Então, muito obrigado mais uma vez ao Tiago pelo convite, e à ANAP pela oportunidade, e à Mônica e ao Fabrício por poder estar com eles, compartilhando esse momento. Obrigada a todos também. Maravilha. Muito obrigado, doutora Ilideia, pelo seu tempo, Mônica, pelo seu tempo, idem Fabrício, pelas organizações aqui que estão representadas. E é isso, o nosso tesouro são as pessoas e o nosso patrimônio é o conhecimento. A gente alia essas duas questões e caminha juntos para fazer diferença no dia a dia das pessoas, das organizações, dos pacientes, é o que a gente mais quer fazer. Muito obrigado pela audiência que ficou aí com a gente até agora, super participativa, um monte de questões aqui, algumas não deu para endereçar como a gente gostaria. Agradecer novamente aí a ANAP, na pessoa da Caroline, da Bruna, da Bia, e devolver a palavra aí para vocês encerrarem o evento. Muito obrigado. Bom, gente, eu agradeço em nome da ANAP, acho que foi uma excelente discussão, experiências inspiradoras aqui para a gente, com certeza o digital veio para ficar, né? Eu acho que eu junto algumas palavras aqui, né? Futuro, propósito, que trabalhar na saúde é isso, né? Quero agradecer mais uma vez a todos os participantes, aos nossos palestrantes, a Mediportal, e ainda registrar e relembrar o convite do CONAP para quem não se inscreveu, conap.org.br, 100% digital, 100% online, e fica o convite aqui para vocês estarem com a gente e acompanharem aí mais discussões inspiradoras aí. Obrigada a todos.